Essas duas ruas até parecem idênticas por fora, mas uma está à beira de virar um campo minado de buracos, enquanto a outra ainda vai durar 5 anos sem grandes problemas. Agora, como a gente sabe qual é uma e qual é a outra, se por fora elas são iguais? Todos os anos são gastos bilhões e bilhões de reais na conservação e restauração de ruas e rodovias. Mas o problema é que parte desse recurso acaba sendo desperdiçado, principalmente em prefeituras de pequeno porte. Muitas vezes eles decidem com base da aparência do asfalto e nisso eles acabam restaurando vias que não precisam e outras vezes, na maioria dos casos, eles deixam de restaurar uma via que está na iminência de começar a brotar buraco para todos os lados. Mas não precisava ser assim. Existe uma ferramenta mais barata do que um iPhone, simples, que consegue medir exatamente a hora que a gente deve restaurar ou não um pavimento. E é isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. Então, vamos começar a entender como que funciona, como que essa ferramenta simples revolucionou a gestão de pavimentos no mundo como um todo. Em 1953, um engenheiro americano chamado Bankman resolveu esse problema com um simples pedaço de metal menor do que 3 metros e uma ideia de Arquimedes. Imagina cada vez que passa um caminhão pesado na sua rua, o que vai acontecer com o asfalto? Ele vai afundar um pouquinho. E quando esse caminhão vai embora, esse asfalto recupera. É como se ele estivesse respirando. E isso é a chave para entender quais pavimentos estão em boa qualidade e quais já estão no limite para virarem um campo minado. E para você entender isso daí mais fácil, pensa aqui na nossa esponja de cozinha. Toda vez que a gente faz uma força, essa esponja comprime. Mas na hora que eu largo, ela volta para o mesmo lugar. E isso acontece nas nossas rodovias milhares e milhares de vezes todos os dias. Toda vez que passa um caminhão, o asfalto afunda. Quando esse caminhão sai, o asfalto recupera. E aqui vem a sacada que mudou tudo. Se você conseguir medir exatamente, cada vez que passar um caminhão, quanto que o asfalto vai afundar e voltar, você vai saber o quão cansado vai estar aquele seu asfalto. Ou seja, qual que é a saúde interna do seu pavimento. Isso daí é semelhante a um teste que a gente faz de pressão, que um simples número já nos dá um indicativo de como anda a nossa saúde. Mas tem um problema. Como que a gente consegue medir algo tão pequeno, muitas vezes menor do que meio milímetro, com equipamento inventado em 1953, que basicamente era um pedaço de metal? E o mais interessante é que o engenheiro americano ele não precisou inventar nada novo. Ele simplesmente combinou duas coisas que existiam: o princípio da alavanca e um relógio medidor. E para você entender isso daí melhor, imagina uma régua e um lápis. E a gente coloca o lápis embaixo da régua mais próximo de um lado. Quando a gente aplica uma força nesse lado, o que vai acontecer com o outro? Vai subir bem mais, que a gente transforma um deslocamento pequeno num movimento grande, que é muito mais fácil de ser medido. E o Bankman fez exatamente isso, só que em vez de usar uma régua, ele usou uma haste metálica grande com apoio mais próximo de um lado. Aí se a escala, por exemplo, for 1:2, quanto aqui na ponteira, perto do asfalto, afundar meio milímetro, no reloginho vai medir 1 milímetro. E de repente, qualquer técnico bem treinado conseguiu estimar a saúde do pavimento sem computador, sem laser, apenas com um pedaço de metal e um pouco de física. Mas será que é tão fácil assim quando a gente está numa rodovia de verdade? É isso que eu vou te explicar agora em detalhes. Você vai ver cada procedimento para você entender exatamente como a gente consegue fazer isso daí em campo. Então vamos ver isso daí funcionando. Olha esse caminhão aqui, ele tem 8 toneladas no eixo traseiro. E nesse exato momento o pavimento está afundando, ele está comprimido. Aí você posiciona a viga bem atrás no caminhão, entre 2 pneus. Com o pavimento deformado, a gente zera o relógio. Aí o motorista anda 10 metros devagar e a roda, logicamente, vai sair do ponto. E aí o que acontece? O pavimento ele faz como se fosse um suspiro. Ele literalmente sobe e volta para o ponto que ele estava. E nesse respiro a gente mediu o quê? A deformação do pavimento, que nós engenheiros chamamos de deflexão, que é a deformação recuperável do pavimento. Ok, você entendeu como que mede,
Mas às vezes está se perguntando, e o que tem a ver o tanto que o asfalto afunda do quanto que a rua vai durar? Então, para ficar mais claro, pensa o seguinte, se deformar pouco, significa que o pavimento ainda está saudável. Ele está conseguindo absorver aquelas cargas sem deformar tanto. Se deformar muito, é que significa que o pavimento ele já não tem uma boa capacidade estrutural, ou seja, ele está próximo do final da vida útil. Mas me diz no comentário se na tua cidade você já viu um caminhão parado e o pessoal lá medindo a deflexão do pavimento. Os meus alunos do curso contam cada história que você nem imagina. E olha o que é mais difícil. Muitas das vezes, esse equipamento de viga Bankman custa o preço de um iPhone. Às vezes um pouquinho mais barato até do que o modelo mais novo. E um equipamento simples como esse poderia ajudar a economizar milhões de reais nas cidades brasileiras. Então, meu amigo, se você trabalha com pavimentação, procura se profissionalizar. Saiba sempre que fazer um serviço bem feito é uma garantia para você e principalmente um benefício para a sociedade. E se você quiser minha ajuda para melhorar na pavimentação, para ter mais confiança técnica para decidir, clica no link da descrição que você vai ter acesso ao nosso curso Engenheiro do Asfalto. Até mais!